lá, mais um Pod Físio na área. Hoje estamos aqui ao vivo com Rafael Baby Araújo. Pela segunda vez, a primeira teve um probleminha de som. Hoje estamos aqui para conversar abertamente, estamos na nossa casa e tudo vai dar certo, vai correr bem até o final do vídeo aqui. Fala aí, Rafa, seja bem-vindo, fica à vontade e vamos falar um pouco da sua história aí, né? Não, obrigado aí mais uma vez, uma honra estar aqui com vocês. Estamos na região mesmo fazendo essa clínica de basquete aí com o Sparta. Então, acontece, as situações acontecem e é uma honra revê-lo novamente aí. Hoje trouxemos um convidado especial aqui, ó. O Marco Aurélio tá na mesa aí, ó. Lógico, eu tinha que participar, porque senão não dá certo, Rafa. Então, Rafa, vê, eu não tava, então eu dei um jeito pro Japa ali e falar, ó, Japa, eu tenho que participar desse podcast aí, cara, que o nosso amigo Baby aqui é um cara, jogou NBA, a gente que é fã, né, Fabiano? Eu sou fã da NBA. Da NBA, então assim, cara, é um prazer ter você aqui mais uma vez e agora você pode ficar tranquilo que vai dar certo. Já deu. E aí, japonês, beleza? Hugo Marrone, como tá as coisas aí? Bom, primeiro agradecer o Baby porque, né, como a gente falou antes aqui, você se dispôs, o Rafael é de Sorocaba, né, Capela do Alto. Capela do né? Alto. Ele é lá de Sorocaba, mais ou menos quase 2 horas daqui, né, de viagem. 2 horas, tem um compromisso só às 6 da tarde, são 4 horas, né, e ele já veio, chegou 1 hora da tarde para almoçar com a gente no Catouro, tá esperando com a gente, tá aqui, né, se dispôs a gravar de novo, né, porque da primeira vez falhou o áudio, depois na outra metade o local não tinha uma acústica boa, né, depois eu mostro como ficou, a acústica dava um eco, assim, não dava para entender quase nada. Mas a energia do Fabiano. Tava muito empolgado. Eu tava empolgado, porque... Ó, gente, eu vou falar abertamente, porque eu não vou esconder nada. Cara, eu sou fã de NBA, eu falei aqui pra ele em off, eu pagava o League Pass só pra ver os brasileiros jogarem NBA. Isso pra mim, isso pra mim, cara, pra quem acompanhou da época de Michael Jordan e tudo, você não via um brasileiro jogar. Você teve os Carter Rajans, talvez o Pipoca, o Gerson tentou passar por lá, mas nunca efetivaram. E tem um cara que foi 8ª escolha do draft da NBA aqui na minha mesa, conhecendo pessoalmente, pra mim é uma honra. E pra mim, assim, um ápice da minha carreira, talvez, um início de carreira, mas já um negócio interessante. Fala aí, Rafa, a sua trajetória, a sua caminhada, que não é fácil chegar na NBA, gente. Não é, né? Eu acho que vou começar um pouquinho a minha trajetória por aqui, né? O meu começo de vida no basquetebol, quando eu passei pelas equipes aqui, quando fui fazer meu primeiro teste no Corinthians, aos 14 anos, e acho que ali foi um passo inicial para mim entender o que era realmente o esporte, né, competitivo, né, porque ali já tava um monte de meninos mais talentosos do que eu só era um menino alto, do interior, com 1,95 m de altura. Com quantos anos? 14. Então, então assim, era um menino praticamente vivendo um sonho, né, então assim, mas eu era muito cru, né, então os meninos estavam muito mais avançados do que eu. Então foi um momento de adaptação, morar fora de casa, morar dentro do Parque São Jorge. Embaixo da arquibancada ali, futebol, né? Morar ali embaixo da arquibancada junto com o grupo do futebol, porque tinha era um barracão, você tinha um armarinho com seu cadeado, era todo mundo fazendo teste de futebol e a gente ficava ali até eu mudar para casa, né? Eu saí do Parque São Jorge e fui para lá, para casa do basquete. Então foi um momento para mim de adaptação e depois dali foi fluindo nas coisas, né? Daí eu saí do Corinthians, foi o primeiro ano que o Corinthians investiu no esporte olímpico, né? Foi quando foi o retorno do Oscar em 94 para 95, que foi o Corinthians e Moei, daí investiram todos os esportes olímpicos, vôlei, basquete, natação, né? Foi só aquele ano, depois acabou todo mundo e todo mundo se espalhou pelo Brasil inteiro. E depois eu fui para Bauru, tive uma passagem pelo Clube o Luz Brasileiro, onde eu joguei no infanto. E ali eu já comecei a destacar. Daí ali realmente comecei a treinar e já estava com quase 2 metros de altura, eu comecei a destacar no interior. E os meninos, antigamente jogava interior e capital, né? Então jogava o campeonato interior, daí jogava as finais com capital. E eu fui convocado para a minha primeira seleção mundial. E nessa seleção eu fui cortada, né? Mas eu sabia, para mim já era um grande progresso, porque assim, para o menino que em menos de 1 ano, né? Já tive essa convocação para a seleção brasileira, né? Então, para mim já foi muito importante isso para minha carreira de motivação. Muitos hoje não entendem, eu acho que ser cortado numa seleção brasileira, acho que às vezes, eu sou ruim, às vezes você é cortado, não tem como você agradar a todos.
é aquele que está no momento. Independente se você está no momento de convocado lá 16, 17 meninos, só vai 12, se for cortado, treina mais, se dedica mais, e muitos meninos não levam isso pro lado positivo, levam pro lado negativo. Então eu levei pro lado positivo, porque eu sempre tive uns amigos que eram mais velhos do que eu, e falaram, não, baby, vamos treinar. E eu também tinha um autoconhecimento de saber que eu estava fraco. Assim, só de ser convocado, ganhar uma agasalho da seleção brasileira, sentir aquela atmosfera de treinar entre os melhores ali, então foi uma sensação gostosa. E depois ali eu fui seguindo minha carreira, passei pro Rio Preto, depois eu fui pro Paulistano, joguei no Ipiranga. No Ipiranga eu já peguei a primeira convocação da seleção paulista, fui convocado, fiquei no time, fui campeão paulista, e depois ali eu já rodei mais alguns times, fui para Santa Cruz, depois voltei para o Paulistano, enfim, rodei o Brasil inteiro antes de ir embora para os Estados Unidos, né? Então, minha carreira foi ali até o juvenil, terminei praticamente em Santa Cruz do Sul. E daí eu tive uma oportunidade no amistoso entre o Paulistano e a Universidade Americana que vieram para o Brasil, que eles fazem esse intercâmbio. A Universidade de Seattle me olhou e me perguntou, gostaram de mim, eu não sabia falar inglês e tinha acabado de terminar o segundo grau. E naquela época era um pouco diferente de como é hoje, né? Então os meninos olhavam para mim, eu já tinha um potencial, 2,2 metros de altura praticamente já, né, para 18, para 19 anos, e os meninos os técnicos se surpreenderam com a minha agilidade, eu estava bem fisicamente, e daí foi quando apareceu a oportunidade da faculdade da Universidade de Seattle. Mas como eu não sabia falar inglês, daí eu fui para um Junior College, eu fui morar no Arizona, em Yuma. Uma cidade muito distante, depois de Phoenix, dá mais de... Acho que hoje dá mais ou menos uns 100 quilômetros mais ou menos da cidade maior ali que é Phoenix. E foi um lugar, foi uma experiência única, né? Porque eu não sabia falar inglês, cheguei lá, cheguei em junho e praticamente fiz meus 20 anos lá, porque eu faço aniversário em agosto. Eu fiz meus 20 anos lá, na época que o pessoal estava começando a voltar das férias para começar o ano letivo lá, né? Então assim, foi tudo uma adaptação, né? Chegar lá com $25 na carteira, morar nos Estados Unidos, chegar com um livrinho, daí o técnico praticamente pega no aeroporto, te coloca no dormitório, daí você fica lendo aqueles livrinhos de criança para você começar a aprender a falar inglês. Então foi uma adaptação muito rápida, né? Então nesse primeiro ano de Junior College, a única coisa que eu tinha que focar era aproveitar a oportunidade. Eu tinha uma bolsa de 100% e eu falei, eu vou aproveitar essa oportunidade e vou jogar basquete. Porque realmente eu não era tão destacado assim no Brasil. Então quando a minha passagem esse Junior College de 2 anos, né? Então praticamente eu aprendi a falar inglês, aprendi toda a minha parte educacional educacional escolar, educacional com pessoa, eu fui modelado lá, né? Porque a cultura, eu tive que aprender a viver a cultura deles. Então, assim, eu me adaptei muito rápido. O que eu tinha o controle? Era de treinar, ir para a escola, né? Para a faculdade, e eu fazia os trabalhos, né? Que eu ganhava 25 centavos a hora, para trabalhar na sala de jogos, na biblioteca, porque os técnicos é proibido por lei da regra da NCAA lá, dar dinheiro pro jogador. Então eu fiz, daí foi esse primeiro ano. Esse primeiro ano de Junior College foi uma experiência, porque eu já me destaquei no campeonato, já fui segundo time ao América, né? São mais de 800 Junior College que tem no país, eu considero segundo time ao América. Daí eu tive mais o meu ano, né? Então assim, daí nas férias todo mundo foi embora. Então essa adaptação aí, esse dia foi difícil para mim, porque daí todo mundo, os brasileiros, tinha 4 brasileiros que jogavam comigo lá, e eles foram embora, e eu fiquei lá. E daí eu só ia ver eles depois de 3 meses. Então eu fiz aula de verão, para antecipar as matérias, para fazer tudo, trabalhar. Então eu cortei grama, limpei banheiro. Daí no segundo ano, foi um ano mais, para mim foi um ano que eu tinha que me destacar. Daí o que eu aproveitei? Fui treinando, e fui me destacando, daí comecei a receber bastante convites de universidade de divisão 1, né, para me recrutarem, né, porque assim, no primeiro ano eles não podiam falar, eles já estavam me procurando, mas daí quando você vira o segundo ano para o segundo ano de Junior College, comecei a mandar cartas e revistas da universidade,
convidando você para visitar a faculdade, o Neuville. A gente conhece isso aí só em filme, né? Texas Tech, esse convite que você vê em filme, exatamente, essa carta, ó, te convido para você vir visitar, porque a gente tem interesse no seu jogo, né? Então eu fui convidado pelo Texas Tech, Universidade de Virgínia, Oklahoma State, North Carolina State. Só a Duke que não, porque a Universidade de Duke é uma das universidades que só recruta os meninos da high school mesmo. Os tops All-America da high school que vão para Duke. Mas assim, para um Junior College eu já estava indo para 22 anos. E eu decidi, e daí a BYU, onde eu escolhi a universidade, foi onde abriu as portas para mim, vieram os técnicos, né? Já vieram com um propósito muito legal, né? Ó, tá aqui um contrato, o que a gente vai te oferecer? Uma moradia, um vale alimentação, o curso, se você precisar de um tradutor, a gente tem um tradutor em português lá para você, porque eles são membros da igreja, né, dos Mormons, na BYU, onde eu fui, é uma universidade 99% Mormon, então foi uma adaptação diferente, daí eu cheguei nessa universidade, então assim, não tinha como não falar não, porque assim, acho que para mim foi ótimo, e eu estava muito focado no que eu estava fazendo, né? E eu só dei continuidade do que eu vim fazendo no meu primeiro ano, segundo ano de Junior College, só dei continuidade daí a mesma coisa na BYU, e fora os méritos que eu ganhei, né? No meu segundo ano de Junior College eu fui MVP, melhor jogador do Junior College, né? Eu fui o primeiro time All-América, fui escolhido entre os top 10 dos Junior College do país. Então, assim, daí já fui para a BYU, já tinha que sair de um Junior College com capacidade no ginásio para 300, 400 pessoas, que os idosos saem do tempo frio e iam para lá no verão porque o Arizona é mais quente. Daí era só pessoas de idade que assistiam nossos jogos. Daí eu fui para uma faculdade de 22 mil pessoas, com uma outra filosofia, com uma cultura, com os princípios, né, tudo. Mas eu me adaptei porque, para mim, eu estava tão focado, né? Mas aí pode até vir a pergunta, vocês falar, mas você sonhava em estar lá no NBA? Não, não sonhava. Eu sonhava em dar o meu melhor. Né? Assim, eu aproveitei ali aquele momento e falei assim, eu vou dar o meu melhor, vou me dedicar, porque eu estou tendo a oportunidade. E pensando assim, a longo prazo mesmo. Se eu falar assim, sonhei em NBA? Não. Mas teve um dia que no Junior College que veio um técnico, um olheiro do Phoenix Suns, que meu técnico fez um treino comigo e não me contou. Falou, tem um cara que quer te ver. Eu fui treinar com ele. Daí ele falou, ele tem capacidade. Ele só falou assim, você tem uma chance de ir para a NBA. Mike D'Antoni. Era da época, né? Não lembro, não vou lembrar. Leandrinho, né? Não sei se era do Leandrinho. Era um scout que trabalhava para o Phoenix Suns, que andava pelos Junior College do país. O treinador do Phoenix acho que era mais... Não, mas era um cara que, ele trabalha para o Phoenix Suns que fica recrutando. Fica rodando igual o computador de jogador. Recrutando aí. Eles ficam olhando os jogadores com prospecto, né? Daí ele me olhou, e os torneios fundamentais eram em Phoenix, né? Os torneios com todos os Junior Colleges eram em Phoenix. E daí foi quando me deu aquele algo a mais dentro de mim. Eu falei, vou treinar mais. Ele me deu essa oportunidade. Falou, só de falar, já plantou a sementinha dentro da minha cabeça. Eu falei, agora eu vou. Pelo menos eu me dediquei. Eu mantive uma rotina de treinamento, que eu acordava às 6 da manhã no Arizona. E daí eu fui para uma universidade que as aulas começavam às 7, então eu já acordava às 4, para estar às 5 horas na quadra. Então, assim, foi uma dedicação em cima de outra, né? Então, dos movimentos, meus giros, meus arremessos. Então, o basquete você tem que estar preparado, você não sabe a hora. E o pessoal acha que o extra vou pegar o celular, vou jogar um videogame. Não é isso. Tem que aproveitar o seu momento ali, tá novo e fazer. Então, cheguei na BYU. Teve a terceira temporada, já conta com terceira temporada. Já fui considerado segundo time All-América de novo, com uma média de 11 pontos e 8 rebotes. Daí no segundo ano meu de BYU, que já era ali que já começaram a cogitar meu nome pro draft, Big Man, daí tem lá na ESPN Internacional, passava os jogos e falava a ESPN lá, os tops prospectos para as NBA de 2004, Araújo from BYU, tem o chance de ser top 14, ou daí rolava aqueles comentários, bate-papo de jogadores falando, ele tem um bom fundamento. Bastidores. Daí tem, ele é bom, ele corre bem, ele precisa ser mais, ele é muito forte, mas ele é um pouco lento. Aqueles comentaristas de esportismo, né, de esporte.
Daí eu fui treinando, eu nem me preocupava com isso, eu nem achava mesmo que seria tão surreal que ia acontecer. Daí chegou próximo do começo do campeonato, começou esse burburinho em cima de mim, e foi aí que eu comecei a acreditar que realmente eu tinha chance. Mas o campeonato já tinha começado, daí eu comecei muito bem. Eu comecei no meu primeiro jogo, fiz 20 pontos e peguei 12 rebotes. Daí já no segundo, daí já tive o double-double, daí já no segundo já fiz 18 e 11. Daí já tava com 15 e 10. Daí foi assim, 12 e 10, 18 e 10. Teve uma média. Então eu tive uma média. Daí teve um jogo muito importante pra mim, que foi o meu cartão de visita, que eu fiz o jogo contra o Oklahoma State, que foi no ginásio do Utah Jazz, né? Que era... Eles não vinham jogar no nosso ginásio, porque eles tinham que jogar no ginásio meu. O jogo foi no Utah Jazz, 22 mil pessoas, ginásio lotado no Utah Jazz, só torcedor da BYU. Isso vocês no college. No college, lotado. Vocês iam naquelas quadras profissionais. Profissionais, né? Caramba. Então você chega lá, daí você olha assim, você fala, cara, eu tô jogando aqui, daí beleza. Daí começou o jogo, se você até tem no meu canal no YouTube, esse jogo. Eu fiz 38 pontos e peguei 18 rebotes. Marcos universitário. Contra o universitário. São Paulo aqui, 20 mil pessoas. Então daí você fala, a torcida gritando, eu assim, dominei esse jogo. Ganhamos o jogo dos caras, classificamos para a NCAA, jogamos contra a Kennedy. E depois desse jogo, esse jogo foi bom que foi no meio do campeonato. Então daí as coisas foram clicando. Tudo que eu vinha fazendo desde os 14 anos, meus trabalhos, com fundamento e tudo, quando eu cheguei lá, eu só fui dando continuidade. Enquanto os caras ficavam dormindo até mais tarde, eu falei, eu vou aproveitar, vou ficar fazendo o quê? Eu vou treinar. Alguma coisa eu vou fazer, eu vou lá treinar arremesso, mas treinar arremesso com qualidade, não ir lá só brincar. Eu, treinando intenso, uma horinha só. Colocava uma horinha de meta, uma hora e meia, pra fazer bem feito e depois ter meu tempo livre pra fazer o que eu quiser. Ver um filme, no cinema, enfim. Mas aí eu mantive essa sequência. Quando eu vi assim que eu tava indo muito bem, começou um burburinho, Araújo top 14, Araújo top 18, Araújo top 7. Eu falei, daí começou a aparecer um agente, daí tive um agente, escolhi um agente, tudo. E daí eu precisava sair um pouco mais cedo da faculdade. A faculdade terminava em maio. Em maio. Eu tinha que sair um pouco antes, eu tinha que terminar minhas matérias, né? Daí eu falei, eu acertei com a gente, fui conversar com professor por professor. Falei, tem como você antecipar as provas para mim, que eu vou me inscrever pro draft. Então, como eu já estava com um nome bem alto na faculdade, eu era o big man da faculdade, eu estava na universidade, 60 mil estudantes. Então o ginásio lotava. Então, assim, eu era o cara da faculdade no momento, ali naquela época. Assim, todo mundo falava Araújo, tinha faixa, enfim, era muito bacana. Foi Sabe aquele jaquetão lá de... então assim, o pessoal, assim, eu era muito respeitado. E eu não era mesmo da igreja, né, dos mormons. Mas assim, eu sempre respeitei muito bem a religião e sempre me receberam muito bem. E eu quebrei um tabu também lá, né. E assim, por não ser mormon, muitas pessoas não queriam ir pra lá por regras deles. E eu quebrei, tipo assim, eu já tinha tatuagem. Só siga os princípios da faculdade que você está tranquilo. E esse tabu foi quebrado comigo lá. E quando aconteceu isso aí, fiz todas as minhas matérias, me formei em administração e recreação, recreation management. Daí veio os treinos da NBA, né? Mas antes disso eu recebi depois desse jogo do Oklahoma, foi um jogo tão assim espetacular que daí eu comecei a jogar muito bem, 18 e 12, 18 e 19, 18 e 10, 18 e 9, 17 e 10 pontos por jogo. Então eu tava... Daí para o universitário esse é ponto pra caramba. Para o universitário era muito ponto. Daí quando eu fui saber, eu tava entre os top 2 melhor pivô do país. Então eu tô falando de todas as universidades da NCAA, top 2 na casa dos caras. Na casa dos caras. Então eu fiquei brigando ali entre... porque na minha época o Dwight Howard, que vocês viram jogar aí, continua agora no Japão, ele foi draftado da high school. Ele foi o número 1. O Omeka Okafor foi o número 2. Eu de pivô, 3 pivôs foram draftados esse ano. E depois fui o número 8. Então assim, eu terminei tudo assim, cara, quando eu recebi, meu último ano, melhor jogador do campeonato, MVP. E fora isso que eu fui MVP no Junior College também. No meu segundo ano eu ganhei o troféu de melhor jogador. De mais de 800 Junior College. Fui MVP da minha conferência, All América. Daí eu fui ao primeiro time All América. Ganhei tudo isso aí. Daí o que acontece?
os times tudo começaram a me chamar. Daí, dia 10 de maio de 2004, foi meu primeiro treino contra o Sacramento Kings. Daí foi treino, um armador, um pivô, um armador, ou só pivô. Então eu fiz todos os times até dia 23 de julho, que é o dia do draft, que é onde eles escolhem. Você rodou todos os times? Todos os times. Eu fiz todos os times, ele faz uma análise com você, psicológica. É um treino em cada time? É um treino, ele tá lá. Igual a gente tá conversando aqui, tem o dono do time, tem o diretor do time, tem o preparador físico do time, tem o técnico, tem um preparador físico. Você passou por análise por Pelos todos caras e vocês dois se matando o gladiador ali, ó, jogando contra um entre você e o outro. Então, assim, era um pivô e um armador, um pivô e um lateral. Eles falavam, fez um bom treino, só falava isso. A gente tem o pique 14, temos o draft número 6. E assim, fui para Toronto 2 vezes, fui para Seattle 2 vezes, que eles tinham o pique 16, fiz no Utah Jazz, fiz em Portland, fiz em todo, Lakers, Miami. Mas Toronto eu nunca imaginava que eu ia, né? E assim, o que aconteceu no meio desse tudo? Porque assim, teve um processo de que os caras da agência, então eles têm uma jogada de tipo cancelar o treino comigo. Meu agente falou, por que cancelaram você? Vai você pro treino, se o cara cancelar, valoriza você. Então eu fui. Eu ia pro treino e eu tava matando todo mundo. Eu tava jogando com um cara em 2015, 2017, tava 2017. Então eu tava muito treinado, muito afinado né, no jogo. Então os caras não conseguiam marcar. Então quando eu cheguei lá, eu recebi essa carta, meu agente recebeu essa carta, ó. Mandaram uma carta e você vai ser escolhido para sentar na mesa lá em Nova York. Eu falei, sério? Já sabe que tava no draft. Então eu já sabia que eu estava no draft. Mas eu falei assim, ó, então, a possibilidade de você ser de 1 a 29 é muito. Então a gente não sabe. Mas quando convida ali, na mesa, quando você vem para a televisão, são os top 14. Tanto que nessa época eu era varejando, ele foi draftado no número 29. Daí eu sentei na mesa, eles mandaram uma carta, mandaram um visto para minha mãe, regularizaram toda a documentação para meus pais irem lá me ver. Porque já fazia 4 anos para eu voltar para o Brasil. Ah, você ficou direto? Fiquei direto. Nossa, cara. Então, assim, foi uma coisa de American Dream mesmo, né? Eu fui Survivor na terra do Tio Sam. Então foi ali nas férias, fazendo bico. Tava daí, o que aconteceu? Quando eu tava na BYU, um cara do time, que era mormon, morava na Califórnia, tinha uma empresa de pintor. Trabalhava de pintor. Você ia pra Califórnia? Pra Califórnia, trabalhava de pintor, trabalhava 10 horas por dia, daí eu pintava. Ganhava 100 dólares? Não, ganhava 100 dólares por 100 dia. Dólares, né? 100 dólares, 10 horas por hora, a hora. Eu fazia às vezes 24 horas direto para ganhar dinheiro. Eu juntava esses 4 meses, juntava uns $4.000 para me manter durante o ano todo. Para me comprar um tênis, comprar uma roupa, era para isso, né? Não era para... porque a alimentação você tinha lá. A alimentação eu tinha, então assim, era para ter uma coisa pessoal, ter um tênis legal, uma roupa, uma blusa. Perfume, né? Cortar o cabelo, essas coisas necessárias assim que precisava, né? Então, e era a forma, e não davam dinheiro para mim, cara. Ou eu ia ser babá, ou eu ia organizar a garagem dos caras. Você ser... Valorizar o negócio. E daí os caras ficavam loucos comigo. Eu fazia de boa e ia treinar, e eu levantava às 5 da manhã e fazia. Você imagina uma bebê babá? Babá, eu vou te falar, e era legal. Tinha um cara que era muito fã da BYU, né, e o nome do filho dele, você tem a ver como ele é fã de basquete. Ele colocou o nome do filho dele, Jordan. Hoje o moleque deve estar com uns 20, 25 anos, já é um pouquinho mais. O menino tinha uns 5 anos. Ele falou, ó, vou passear com a minha esposa, você fica, era uma mega mansão, né? As casas dos Estados Unidos todas são grandes, assim, né? Daí aquele telão, deixava a comida, ó, fica à vontade, pode comer, e fica aí com o filme, brincando com as crianças lá, tudo. Dava 2 horas, vinha o envelopinho. Eu abri, ele falou, só abre em casa. Já era praticamente 5 horas de trabalho que fazia nas férias. Então, assim, era uma forma dos caras me ajudarem, entendeu? Então, assim, era bacana. Então, eles tinham... Você tem contato com essas pessoas ainda hoje? Eu não tenho. Por exemplo, um menino que você cuidou dele lá pequenininho, mano. Hoje você... Então, depois que eu abri o LinkedIn, né, essas pessoas começaram a me procurar, entendeu? Pra saber o que eu tô fazendo. Aí o moleque fala, pô, você foi minha babá, mano, olha o tamanho que eu tô... E assim, né, tem várias histórias lá. Então, assim, foi uma coisa muito surreal que eu tive. Daí o cara pergunta, como você conseguiu? Né? Então, quando aconteceu o dia do draft, ali mesmo, naquele momento ali, nem meu agente sabia.
Meu agente recebeu uma ligação do Toronto Raptors e falou, os caras estão negociando, estão falando que você não sei o quê, pá, mas eu não sei. Se eu te falar pra você... Pelo jeito, eu acho que nem o seu agente acreditava. Meu agente não sabia. Quando teve, porque sempre tem um intervalo entre o primeiro, segundo, terceiro e vai assim vai, sucessivamente. Daí chegou no meu sétimo, teve um intervalo. Daí os caras da câmera começam a chegar perto da mesa, uma mesa redonda familiar, e chegaram com o boné, já chegou a câmera, ele embaixo da mesa assim me cutucou. Minha mãe não entendendo nada, meu pai, eu tipo assim, será? E eu falei, mentira, cara. Daí ele já, o zoião dele regalou, meu olho regalou também. Eu falei, não pode ser. Daí foi quando, daí voltou o intervalo da ESPN e fala lá, 2004, Draft Toronto Raptors, Rafael Araújo, selected a Rafael Araújo for the number 8 pick drafted in 2004. Daí, cara, aquilo lá pra mim foi surreal. Pô, agora traduz aí, pô. Que eu falei, Saber, Agora traduz aí, pô. Eles Você não sabe falam, quem que eles é, não mano. O Toronto Raptors seleciona. Eu tava com o americano O Toronto seleciona o pivô Rafael Araújo em oitava do draft em 2004. Então foi assim, foi um momento muito legal. E assim, daí, cara, não caiu a ficha. Você subiu lá, colocou o bonezinho do Coloquei, Toronto. apertei a mão do cara, daí E já fui outra, pra na sessão casa do basquete, cara. Ele Na falou, casa- no Madison Square Garden. Então assim, daí você tá lá, Nossa, velho. daí você tinha sessão de foto, mídia, seus pais, de repente coloca você ali no hotel. E eu cheguei no dia. Eu fui fazer meu último treino no Seattle. Eu cheguei, era 2 da manhã, meu pai já tava lá em Nova York com a minha mãe. Foi pego de limusine, trataram minha família super bem, todo respeito. Daí colocaram no hotel, levaram o tradutor, tudo, enfim, foi assim. É outro nível. Eu cheguei, era 1h da manhã, É. o draft era no outro dia. Eu acabado assim, olhei, vamos dar uma volta aqui em Nova York, vamos comer um cachorro quente, tá, não sei o quê. Sem conhecer nada. Nada, né? e ali, até Nova York mesmo, assim, eu não conhecia, assim. Você só ficou lá na Califórnia? É, depois, na Califórnia, Tá. Utah e o Arizona. E eu não conhecia mesmo. Só Olha. gelo em Utah. Mas aí, baby, o que passa na cabeça na hora que você vê o boné, você ir ali, pá, todo mundo aqui. E o que passa? Passa um Cara, filme na... Se você tentar achar a foto dele, é muito engraçado. Achava a foto do Rafa, cara. Ele era mó novinho, cara, mas ele tava assim, uma cara assim de coitado, assim, uma cara de assustado, cara. Mas Porque É, que passa? muito engraçado. Eu achei essa foto, porque assim, pra postar a chamada de hoje, o Fabiano falou assim, Põe do pega Toronto. do Toronto. A gente vai ser com o Utah, vai não pega do Toronto, velho. Entendeu? Aí eu fui procurar fotos, né? É. E aí realmente é difícil, né? Na sua rede social não tem. Não. Porque realmente não tem muito lugar essas fotos. E achei por um acaso alguma coisa assim, olhei e falei, nossa, cara. Porque você tava fica assustado, né? Lógico que Assim, tá. Daí, tava- de repente você não sabe se você levanta, se você abraça, se você beija, se você faz o quê. Depois você tem que ir lá. Você vê o cara aí no primeiro, né? O primeiro você vai, né? Você fala, Você já imita, né? Você já... o que eu vou fazer lá? Vou fazer uma dancinha? Eu não sei sambar. Então eu falei, eu pensei até em sambar, se me chamar, pra dar uma sambadinha lá no palco e apertar a mão do cara. Mas eu falei, eu não sei sambar, então eu vou, né, serião, né? Como Tradicional. Vou tradicional. Daí, cara, assim, foi cair a ficha quando eu fui pro hotel. No hotel, assim, eu sentado com a minha mãe foi no frigobar. Foi engraçado porque minha mãe pegou, tinha as garrafinhas de uísque assim, ela virou, pá! Ela virou assim. Ela virou, mas assim, ela também, ela entendia e não entendia. Ela sabia falar inglês? Não. Não. E minha mãe, assim, eu só falei pra elas, ó, eu tô mandando dinheiro pra vocês aí, vocês organizam a casa, vai ser um momento, vai ser ganhar na Mega Sena. Então vocês Você recebe por ano lá, ou nós pagamos por mês pelo seu salário? paga, você recebe por 12 meses, você recebe por 6 meses, ou você recebe tudo de uma vez, você que escolhe. Você que escolhe. É. Aí você pegou o dinheiro e deu aos seus pais. Eu dei meus pais. Né? Foi- Né, cara? Então assim, daí. Então. Não é questão de dólar, mas assim, tipo, não, pensa assim, ó, tipo, o Rafa tava lá, cara, ficou 4 anos, velho, contando moedinha, né, tipo, De repente, pra cara, o sobreviver. primeiro contrato é 3 anos de contrato, 3 né? anos de contrato. Aí de repente o cara te oferece, sei lá, Agora eu não sei Cara. quanto tá, mas era coisa, acho que 5 milhões de primeiro contrato. Acho que foi, não lembro, cara. Foi Eu acho mais. que é mais, é mais. não, mas assim, você imagina, tipo, ó, eu vou te É aberto, oferecer, esse valor é aberto. É aberto, já é tabelado o valor. É tabelado o valor. É tabelado, de 1 a 29 é tabelado, é de acordo. Cada ano melhor de acordo com Essa parte já não... não, mas você imagina, Não, você tá lá, não acompanha, você até, cara, Não, mas tem isso aí na internet, você puxa. Então, assim, mas assim, uma coisa assim, eu fui pra Toronto, né? Mas assim, daí você vê seu pai, daí eu caiu a ficha e falei, cara, a única coisa que eu pensei foi falar assim, cara, tudo
Aquele moleque de Curitiba, paranaense, morou em Londrina, veio jogar basquete aos 14 anos. Grandão, Não desengonçado. pega, desengonçado, descoordenado, sendo tipo assim, rolando os bullying legal comigo. Eu não desisti, passei por situações de morar em dormitório, comer borda de pizza. 5 horas da manhã. Não, morar em dormitório no Brasil, eu comia borda de pizza porque eu tinha preguiça. Pô, imagina você sair lá, novão, você comia 2 quilos de arroz e feijão, entendeu? Então você descia até o Parque São Jorge, pra você subir já dava fome. Então você falava, então vou ficar por aqui. Então assim, eu não tenho vergonha disso. Daí você fala assim, eu entrei do meu jeito. Eu fui indo, eu fui gritando aquele sonho. E uma coisa que assim, meu pai sempre falava, né? Dá o seu melhor. Então eu falei assim, eu tô aqui, vou dar o meu melhor. Tive minhas crises de choro, tive meus altos e baixos, mas no dia que eu achava que existia, eu falei, não, eu vou. Naquela dia que tava nevando pra caramba, eu ia. Entendi. Né? Então assim. Você gosta de um lugar gelado. Então assim, foi. Então, e daí assim, mas eu não desistia, cara. Eu convidava meus amigos, vamos lá treinar comigo, não vou. Então beleza, você não vai, você vai nesse horário, eu vou no meu. Eu prefiro acordar mais cedo e ter um dia todo livre pra mim. Então assim, foi uma adaptação. E daí quando chegou lá na NBA, de receber o boné, daí eu cheguei no hotel com a minha mãe, tudo assim, foi. E agora? Chapter 2. Agora o livro vai pra parte. Partiu Toronto. Partiu Toronto. Como vai ser? Porque eu tava muito feliz onde eu tava. Eu queria pra mim jogar na BYU ali. Já era um. Pra mim já tava perfeito o que eu tava vivendo. Tava num momento legal, pra mim eu tinha ficado lá até meus 40 anos jogando. Entendi. Entendeu? Mas assim, acho que tudo tem um propósito, né? Então se era pra minha história estava escrita pra ser pelo sacrifício, então vamos pro sacrifício. Então agora quem leva para o sacrifício? Né? E eu fui acreditando nesse sacrifício até o final. Então a única coisa que eu pus uma meta na minha cabeça, eu falei, se eu não der certo, pelo menos eu dei o meu melhor. E se não der certo, eu sei que tem outras portas. Tem a Europa, o Brasil tá lá, e eu vou destacar e eu sei que eu vou me dar bem. E foi a NBA. Então, quer dizer, todo o meu esforço foi válido. Lógico, eu recebi uma grana legal, mas você tinha pressão, foi uma outra atmosfera. Daí você vê o esporte, você sair de um amador, quando você vê da área do futebol, aqui principalmente no Brasil, você vê o juvenil subir para o profissional, faz um gol. O cara já ganha o gol do título, já valoriza o passo do cara assim, né? E daí você tem que. Cara, então você tem que saber administrar muito a cabeça ali. E ali a NBA cuida muito bem disso. Tem psicólogo no time, tem um cara que fica do seu lado, tendo calma de colocar. Os técnicos são mais uns caras que te auxiliam para não te queimar, para você se adaptar. Então não é. Isso que eu ia perguntar, se tem no basquete tem essa paciência de pegar um cara que veio do amador e que nem acreditava em chegar ali e chegou. E aí, pegou de surpresa. Os caras te dão um tempo para você se adaptar ou não? Os caras querem resultado imediato? Não, dá, porque eles sabem que você para pensar hoje o draft de hoje, na minha época eu fui o último ano, olha só, como estava escrito nas estrelas. Era o último ano que era 3 anos de contrato, era o último ano que era que eles iam draftar os meninos acima de 22 anos. Eu estava com 24 anos quando entrei na NBA. Então assim, tudo aconteceu no momento que acho que foi na hora certa. Então clicou do menino de 14 anos até os 24 anos, 10 anos de esforço. Daí eu tive que me adaptar agora a uma nova vida. Uma nova vida de glamour, os caras pressão pra caramba. Pressão, marcar, daí eu tinha que marcar Shaquille O'Neal, Kevin Garnett, marcar Kobe Bryant, Allen Iverson. Marcar os caras acima. Fora a época que você pegou, né? Peguei uma época assim, muito difícil. E eu joguei num time que estava eu fui draftado num time que estava restaurando o time. Então eu tinha trocado o Vince Carter, daí já tinha draftado em 2003 o Chris Bosh. Daí em 2004, daí trouxeram a minha pessoa, de 5. Eu tinha que marcar o Lonzo Moore, então meu time estava, na verdade, era um time de ex-jogadores, já estava em final de carreira, que foram para o Toronto, que era da troca. Entendi. E já continua recebendo salário, e já não rende muito pro time, e daí o time estava indo. E daí meu time não classificou para os playoffs. Daí foi melhorando, né? Quando você não classifica para os playoffs, você pega o draft melhor.
Então o time já sabe que vai mal na temporada, então vamos põe os moleques aí, toma uma pancada. É um tanque que eles falam. E toma uma pancada e que a gente daí lá no draft do ano que vem, de Vai bem, né? 2005, a gente tem o número 6, 5, 3, vamos ver que prospecto vai vir do menino lá. E a gente vai montando o time. Então o time foi começado a montar para ser campeão do Toronto Raptors desde 2004. Entendi. Entendeu? Então o Raptors foi campeão em 2022. Não, foi 22. 22. Olha quanto tempo. Uma troca também. Numa troca. Uma troca. Foi em 2022. Então o projeto foi de 2004 para 2022 para ganhar o primeiro título da NBA da franquia. 8 anos. Hã? De 8? 8 anos não. 20, quase 20 anos. Quase 20 anos. 18 anos. O futebol não tem essa paciência, mano. Então, é por isso, é isso que eu perguntei. Só que todo o entra processo. outra parte. Porque o Toronto Raptors é uma franquia. O cara é um dono só, ou no máximo 2, 3. Só que assim, não cai, não existe queda. Aí o que é legal? Eles equilibram. O time do Rafa falou assim, ó. Venha o Fabiano jogar aqui, né? Tá? Fabiano é final de carreira. Mas o que acontece? Fabiano vem aqui, comprei, sei lá, da Ponte, entendeu? Mas aí, ó, ano que vem eu tenho direito à primeira escolha. Então, ano que eu tô pegando esse cara que não é tão Foi o que o Spurs fez ano passado. entendeu? Aí, no ano que vem, você tem uma escolha alta. Só que, por exemplo, ele é a 8ª escolha. A 8ª escolha não é assim, é mediano, não. É todo mundo quer as O primeiras cara tem um escolhas. currículo, eles ligam pra faculdade, perguntam seu comportamento, como você Primeira treinava. escolha é um cara que chama muita atenção lá dentro. Então da- assim, você tá na história, né? Então assim, dos brasileiros que foi escolhido no draft, só teve eu e o Nenê. O Nenê foi escolhido em 2002, número 7. Eu fui o 8º. E assim, daí você tem que chegar em Toronto e tudo. Então foi uma outra adaptação. Então quer dizer, Agora Toronto é fanático igual dos Estados Unidos ou é mais sossegado? os caras são fanáticos por hockey, né? Então a arena do Toronto, se você já teve a chance de conhecer Toronto lá e ir pra visitar, a arena do basquetebol é a mesma arena do hockey. Troca o piso. Só troca o piso, a pedra de gelo é embaixo. É. Então só põe a parte de madeira em cima. Joga no gelo. Põe a madeira em cima e você joga lá. Então você joga 42 jogos fora de casa e 42 jogos dentro de casa até classificar para os playoffs. Então assim, foram 2 anos fácil? Não foram. Foi adaptação, era novo técnico, era novo diretor, era novo GM, porque o dono te contrata para você ser o diretor. É igual futebol, não tem o cara que escolhe lá, o diretor de futebol, que chega pro presidente e fala, o presidente é o presidente. É o cara Presidente que tem o dinheiro. Tá lá ainda, passar em julho lá? Não é ele ainda, não é mais. Mas assim, daí você é o diretor, você fala, você que vai escolher eu, Fabiano, você que escolhe. Você que monta o time. Você que sabe montar o time junto com o técnico, você que traz o técnico também. Então é tudo uma escolha, cada um tem sua função. Isso é cobrado por objetivo. Por objetivo. Então assim, foi o diretor era um cara que tinha uma visão no basquetebol, um cara inteligente. Mas assim, tive dificuldade pra caramba, o técnico, né? Eu era latino-americano, complicado, eles têm certo brasileiro. Isso é normal, Eu jogava na Universidade da BYU, então assim, eu não vi de uma universidade de Mississippi, North Já Carolina. tinha já uma... Kentucky. Eu não vi de uma Kentucky, então quando os caras lá tudo jogando de Duke, Universidade de Kentucky, Virginia Tech, Texas Tech, então os caras davam, eu vi de BYU, cara, né? Então assim, eu tive que ir latino. Então assim, cara, foi difícil pra mim. E pra sua universidade BYU lá foi? Então, os caras, você deve ser... Até hoje Não, você deve ser hoje, um cara, né? hoje, se você for lá, tem um museu, porque assim, quando não é todo dia. que você foi homenagear, não foi? Tem uma homenagem minha lá na faculdade, com tênis meu, Imagino. uma placa de escola, porque assim, você participar, imagina, eu estou representando uma entidade, uma Então. cidade de Provo com mais de quase 100 mil pessoas, que representou o nome da BYU para NBA. Sim. Então isso aí, para quem gostava de mim, era mais 30 mil pessoas que pagaram o pay-per-view do Raptors para me ver jogando. É business, meu. Cara, isso é legal, né? Ó, diferente. É business. Os caras é pensaram lá na business. frente. Então o que eles pagaram para mim, foi dinheiro de nada. Aham. Entendeu? Tá dentro da tabela. Dinheiro de nada, dinheiro de suco de laranja. Daí você vai olhar pro cara, quando você vê entende do negócio, não foi nada. Então é um trabalho. Então eu era praticamente contratado para trabalho. Aquilo ali tem que pagar, eles já sabem o tanto que eles vão gastar com o atleta, sabem quanto vão gastar de viagem, tá lá. Esse é o budget, né? Que eles falam,
o valor que vai ser gasto no ano, o custo. Então é isso. E então, o que ele vai receber de retorno com essa só, o contratação? retorno meu era vender minha camiseta, o retorno meu era os caras entrarem no pay-per-view do Toronto Raptors e só comprar pra mim ver os jogos que era local meu, e daí não passava. O Toronto não tinha tanta vitrine ainda. O Toronto não tinha. Não tinha Tinha assim, e o duro lá, ninguém queria jogar lá, por causa do imposto. E lá é 50% em cima do seu paycheck, do seu payroll. Então você tinha que, era outra coisa também que todo mundo evitava de ir pra lá. Você tem que pagar muita grana para compensar ir para lá. Então para o rookie você passear, ganhou muito dinheiro, ganhei, paguei muito imposto. Sim, deixou tudo lá. Deixei tudo para eles, eu não era cidadão canadense, alguém está se beneficiando aí, ganhou bolsa de estudo, paguei um monte de parto, paguei um monte de faculdade para alguém lá. Mas pelo menos é revertido para alguma coisa, né? Mas você sabe que vai para alguma coisa. Mas o governo funciona assim lá. Então você não paga plano de saúde, você não paga faculdade, exame 50% na fonte e, você tem tudo de graça. Mas em termos de adaptação, eu vejo o Canadá um país mais de miscigenação, tem bastante pessoas de fora, o Canadá, em relação aos Estados Unidos. Talvez para você ter morado lá seria um pouco mais fácil. Cara, eu morei em tanto lugar. Eu morei no. Eu sei, um cara que saiu do Curitiba, depois veio para Itapetininga. Foi para morei em Londrina. Saiu os dois e para Itapetininga. Depois fui para São Paulo. São Paulo, cada ano eu estava num lugar interior. Cigano, de repente eu estava no Arizona, 2 anos. Depois fui para Utah, 2 anos. Depois fui para o Canadá, 2 anos. Daí eu voltei para fui para Itajazz. Eu fui jogar o Itajazz. Então, cara, eu tinha que adaptar rápido. Sim. Então eu era um cara que tinha que ver. Siga não, é vida de atleta. Então assim, eu vivia com a mala na porta de casa. Entendi. Era pegar a mala e viajar, Então assim, eu tenho esse hábito, eu sou acostumado, eu vivo como se estivesse morando dentro de um hotel. Eu vivo tem assim, uma base, né? Então eu até agora eu tô entrando em casa, depois que eu parei de jogar em 2014, mas assim. É estranho ficar em casa, né? É estranho, porque. Mas assim, eu vivi um luto também, porque eu não queria ter parado de jogar. Então, assim, foi complicado. Teve uma lesão na coluna. Eu tive uma lesão lombar. Você parou por causa de uma lesão. Eu travava demais. Daí quando eu vim pro Brasil aqui, quando eu retornei... Aí você tratou com o Fabiano. Eu não tive a honra de conhecer ele. Não tinha parado, não. Você não tinha parado? Não, porque assim, se eu tivesse operado já naquela época, mas assim, nenhum dos preparadores físicos, nenhum dos médicos que eu tiveram essa visão de falar, opera e para um ano. Porque eu ganhava muito aqui, pra eles. E eu, joguei no Flamengo em 2009, daí fui campeão brasileiro, sul-americano e Liga das Américas, ganhamos tudo, primeiro NBB. Daí fui pra Paulistano, ganhei um Paulista. Daí fui pra Franca, joguei em Mogi, daí joguei no Paulistano de novo, voltei pro Flamengo, ganhei Liga das Américas, quebrei tabela, fui melhor jogador, melhor reboteiro. E assim, e do pessoal achava, às vezes, desconfiava do meu jogo, porque não sabia da minha história lá fora. Então, assim, eu sou muito mais respeitado lá fora do que eu sou dentro do meu próprio país. Assim, não tive uma sequência muito legal na seleção brasileira, porque eu me lesionei muito. Mas às vezes eu estava na seleção, cheguei para treinar com a Sul-Americana e ia jogar o pré-olímpico. Eu falei, não, deixa eu treinar com a Sul-Americana, porque eu estou de férias aqui. Eu pedi para treinar. Você acha que eles vão falar não? Lógico que não, né? Eles deixaram eu treinar, eu peguei uma conjuntivite. Fiquei com a minha retina aberta e tive que ser cortado o pré-olímpico, que é assim em Porto Rico. Daí beleza, não vou, fui cortado. Tava no grupo. Então eu já tava fora do grupo. Então assim, até o Murilo foi nessa. Então assim, era pra ter ido, aí foi o Varejão, tudo. Mas assim, eu vinha me preparar, eu sempre fui muito, como se diz, eu tinha uma work ethic, uma disciplina de trabalho, de treinamento, eu me preocupava muito com o meu corpo. Né? De treinar, me preparar para mim ir bem, eu me autocobrava, eu queria representar bem. E assim, eu queria eu treinei meu corpo no limite. Então assim, eu acho que é isso que fez a diferença para mim ser o jogador que cheguei. É fácil falar hoje, tocando uma ideia aqui, a gente compartilha. Muito simples, mas não é, cara, é o dia a dia. Cara, na época dele, ele tava lá na NBA, era pra ter uma puta seleção, cara. Pra você ver como eu tava Nenê, Leandrinho, o Baby, o Varejão, Thiago Split. E o Alex tava, mas só não ficou porque ele rompeu o cruzado no San Antonio Spurs. Depois de ter uma chance no New Orleans era no Marquinho também foi. Marquinho, cara, tinha 8. Foi. Fora os caras que estavam jogando já aqui no Brasil. Era pra ter uma puta lá seleção. Fora, né? A geração. Não, isso é NBA. Caramba. Hoje são quantos brasileiros lá? Hoje tá o Raulzinho, agora tá o acho que é o Gui, né?
Tá jogando no que Warriors, o né? tá na segunda tá. divisão, mas é um menino que tem potencial. Eu joguei contra o pai dele, um moleque que eu acho que vai, com certeza vai subir. Ele fez a puta Summer League. Ele tá fazendo uma Summer League muito bom, mas ele já tá lá desde o ano passado. Não tenho dúvida que ele vai entrar na NBA. Porte físico, igual do pai dele. O pai dele sempre foi um cara chutador. Jogou aqui até em São José, aqui, o pai dele. E é um menino muito talentoso, sabe jogar com as duas mãos. Acho que o Raulzinho não tá mais, hein? Ele vai ser com o Fenerbahçe, parece. Ah, é? Vai ser ele embora. Então, mas assim, o Raulzinho foi o que segurou a onda aí por uns 7 temporadas. Então, assim, o Raulzinho, arroz e feijão, foi aparecendo devagarzinho, crianças. O pai dele também, né? Quando você tem uma bagagem familiar que é do esporte, acho que o pai dele também, como jogador, foi muito bom jogador, das antigas, o Raul. Então, o pai dele foi administrando a carreira dele nesse sentido. Então, quando ele chegou na NBA, ele não sentiu aquela pressão toda. Ele saiu do Minas, foi lá. Ele foi. Então, assim, o Nenê... Já foi sabendo mais ou menos como funcionava. O pai dele, acho que psicologicamente... O Leandrinho sentiu, cara. A história do Leandrinho é foda. Ele chegou de bike pra treinar. O Leandrinho ele fazia 30 pontos no NBB, aqui na Liga Nacional. Daí os caras viram ele. Tanto que o apelido dele era Papalégua lá. Entendeu? E ele foi pra dar campanha, ele fazia a melhor campanha do Phoenix do último tempo. Ele só perdeu porque ele pegou um San Antonio Spurs voando. Eu lembro até hoje. Que era Steve Nash, Stoudemire. Stoudemire. Era um puto time. Então, assim, era complicado ganhar dos caras. O Steve Nash, meu Marcalli Arbison, Leandrinho voando na quadra. Foi sexto homem nessa temporada. Foi sexto homem. Foi reserva de imediato. Então ele chegou, só perdeu porque ele pegou um Ginobili voando, ele pegou um Tony Parker, ele pegou um Tim Duncan. Então, nessa aí que ele jogou, que eles perderam na final, eu tava no Utah Jazz. A gente eliminou eles, o Utah Jazz, porque eu joguei com o Carlos Boozer, Andrei Kirilenko, Matt Harpering, Darryl Williams, Bob Yosef. Um turco, né? O Turco Lu, que era da Turquia. E ele tá, mesmo Nokur. Então os 4 caras foram All-Star aquele ano. Daí a gente ganhou do Houston Rockets, eliminamos o Phoenix, eliminamos o Houston. Daí fomos para as semifinais da conferência Oeste contra o San Antonio Spurs. Mas daí era Ginobili, time Duncan, Fabrício Alberto tava lá, né? Alberto, e tava o Tony Parker. Voando, time. E daí o nosso time perdeu, perdemos 2 em casa, fomos lá para San Antonio e ganhamos, daí voltaram para casa. O Derek Fisher estava no nosso time, foi trocado do Lakers pro Utah Jazz. Ele fez a bola do jogo, empatamos a série, 4x4, jogou, 2 vitórias para cada um. Foi pro jogo 5 e perdemos lá. Mas assim, daí teve outro jogo, daí perdemos, daí não teve como ganhar. Mas joguei bem nos playoffs, tudo. Mas assim, Eu vejo na NBA também, você falou de San Antonio e tudo, eu vejo os jogadores têm uma preferência para as grandes vitrines, né? Para os jogadores de nome, né? Eles não querem ficar tanto tempo igual o Tim Duncan ficou no San Antonio Spurs. É um time de menor expressão, é isso? Ou a mídia é menor de San Antonio? Não, acho que não, cara. Eu achei assim, o técnico, o San Antonio Spurs é uma mega estrutura. Eu queria ter sido draftado pelo San Antonio. Eu queria ter sido draftado pelo Utah Jazz, pelo Jerry Sloan. Eu falei em outros podcasts aí, né? O Jerry Sloan, ele foi jogador 25 anos, né? Depois ele foi mais de 30 anos técnico do Utah Jazz. Ele foi técnico do Utah Jazz quando o Chicago ganhou do Utah Jazz naquela época, com o Michael Jordan fez a última bola lá no Utah Jazz. E foi John Stockton. John Stockton. E aquilo lá na entrada, no escritório do Utah Jazz tem aquela foto, porque foi a única chance que eles tiveram mais perto de ganhar o título da NBA. O Utah Jazz até hoje não conseguiu ganhar. E foi, daí depois foi esse ano 2006 que eu joguei, que a gente chegou mais próximo ainda. Então assim, é disputado, difícil, legal, né? é disputado. Nossa, E assim, antes, daí ele faleceu, ele deu uma entrevista no podcast da região, ele falou, teve 2 pessoas que eu admirei muito, né, como atleta, como um hard worker, né, que ele foi o cara que mais dedicado, assim, que disciplinado. Ele podia falar vários, né, cara, como jogador e como técnico. 25 anos, 25 anos. 30, né, Quantos cara? jogadores 50 passaram anos, na mão dele? Ele falou Karl Malone e Araújo, porque ele fazia a caminhada dele todo dia de manhã. E como vai estar no centro de treinamento, tinha que colocar seu polegar. Então todo mundo sabia que eu estava lá. Então eu acabava o jogo em casa, às vezes eu não jogava muito, eu ia para o centro de treinamento. Eu ficava recebendo, tem uma máquina chamada Sharingan, passa a bola para você sozinho a máquina. Eu ficava fazendo minha série de arremesso, treinava ali, caía na piscina de gelo, fazia uma sauna, ia para casa meia-noite. Tudo isso sozinho. Sozinho. Daí 6 horas da manhã. Se ele pedisse alguém, mas ele fez sozinho. Não, mas eu ia sozinho. Daí o treino era 9h30, 10 horas, daí 8 horas eu já tava no ginásio, suando. E ele chegava pra caminhar em volta do ginásio. Chama ele de caminhar.
Ele ficava observando, ficava quieto, todo mundo quieto. Ele falava, meu, esse cara é louco. Eu falei, não, quando ele me pôr, eu tô pronto. Eu sabia que ele estava tentando me colocar, mas ele estava tentando, eu estava com um time muito bom, todo mundo estava voando naquele momento. Então se você não tivesse pelo menos perto do nível dos caras, você não ia ter uma chance. Então assim, ele viu, então quando um lá sentiu o corpo, estava cansado, eu entrei no jogo, foi o jogo que a gente ganhou. Que eu fiz 16 pontos contra o time Dunker. Caramba. Daí, pô, deu um ban. Olha contra quem ele fez isso. E daí foi o jogo que eu tipo, dei um up em mim e falei, agora eu vou, cara, agora me larga, eu tô um leão, cara, agora ninguém me tira. Mas, felizmente, a gente perdeu o último jogo. Mas todo mundo, pô, parabéns, isso aqui, esse esforço, tudo. Então, assim, todo mundo me apoiava, né? E assim, quando você é NBA, você faz parte de uma família. E você sempre será NBA. Igual o cara ganhar a Copa do Mundo, você sempre vai ser o sempre campeão tem do um mundo. grupo aquele grupo que foi campeão do mundo. Então, independente. Então, a gente é uma NBA, eu sou uma referência da NBA. Mas no país, assim, igual hoje, o que eu faço? Hoje eu trabalho com crianças, eu faço trabalho de develop player, que é desenvolver jogadores para os clubes. Né? Que é trabalhar para eles melhorar. Aqueles meninos que os clubes não dão oportunidade. Ninguém quer lapidar mais hoje o menino, porque é menino pronto. Menino pronto é muito fácil. É o que a gente tenta fazer. Então, é o lapidar. Então, eu tento lapidar, trabalho para o INR Acampamentos, sou padrinho de um projeto já há 12 temporadas, 6 anos. Vai fazer 7 anos agora em julho, em janeiro, perdão. E então, assim, é uma coisa que os caras do INR Acampamentos, que tem uma visão americana, norte-americana, do tipo de trabalho, me viram com bons olhos, me respeitaram a minha história. Eu tive que criar um outro projeto, né, junto com a minha esposa, que ela criou esse projeto, que era fazer essas clínicas pontuais nas escolas. Daí, porque assim, os técnicos acham que eu quero ser técnico, eu só quero somar com o seu trabalho. E passar para ele uma experiência. Desenvolver o que os técnicos não querem fazer. Exatamente. Então, assim, você vai em toda a cidade da região de Campinas aqui, estamos aqui em Campinas, tem todas as cidades, o que tem? A prefeitura, um projeto de basquete e tem um clube. E os restos molecados que não pode pagar? Então esses moleques ficam, eles fazem uma peneira, escolhem esses moleques e os técnicos ficam ali. Eles são concursados e ficam na zona de conforto. E para você, antigamente, na nossa época, você conseguia treinar nas escolas, a escola liberava. Hoje não, só pode treinar basquete quem é aluno da escola. Então, fica muito restrito o esporte. Então, os meninos ficam vagos. Então aqui, a cidade de Campinas é uma cidade tão central que é tudo próximo das outras. Então, os meninos vêm me procurar. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo esse desenvolvimento desses atletas para eles ter a oportunidade de fazer um teste. Eu vou me preparar com você para amanhã fazer um teste. Eu tenho certeza que a minha filosofia de trabalho que eu faço, eu garanto que o menino vai aprender a jogar basquete. Porque é a forma que eu fui treinado e foi a forma que eu aprendi. Então não vai ser basquete, não tem segredo, é repetição. Agora...